parece que se negaciaram assim. A outra disse, vamos lá jogar bola lá no interior por lá. Na cidade. Vamos lá no interior jogar. Aí disse que ele foi lá jogar bola, mas eles sempre se negaciavam assim. O que tu tem, fulano? Nada. Mas por que tu tem ligação lá atrás, o seu dono? Nada. Quando ele chegou, terminou o jogo, foi para casa. Então, assim, quase no sol entrar. Aí disse que chegou em casa, estava o final sentado. O rapaz, esse que morreu, Eloírio, é o nome dele. Aí disse que ele chegou assim, Eloírio, o que tu quer? E tu veio o dia inteiro atrás de mim. Ele enxergava. Esse outro já tinha morrido? Sim, ele tinha morrido, que morreu em acidente. Esse chumbo daquele casal. Eu estava vendo ele. Estava vendo ele. Eloírio, o que tu está fazendo assim? Ele disse, fulano, me leva umas flores lá no cemitério antes do sol entrar, para não acontecer outra tragédia. E vai lá no meu irmão e tira o revólver que está em cima do roupeiro, para não outra tragédia, antes que ele chegue em casa, antes do sol entrar. E aí disse, não, estava sentado lá, não veio mais. E aí disse que ele foi. Ele não sabia se ele ia lá na mãe dele, ou ele ia levar flor, ou ia lá no irmão dele. Disse que ficou bem doido. Disse que ele pensou, mas ele disse para mim levar uma rosa lá assim. Disse que, mas eu vou levar a rosa primeiro. E aí não sei se tinha motocarro, isso não me lembro mais. Entrou no carro e se mandou, levou a rosa e foi contar. Aí nem contou para a mãe dele, foi lá na casa, tem onde tinha dito, assim, está o revólver escondido dentro do guarda-roupa, vai dar uma tragédia, vai lá e tira esse revólver. E consome com esse revólver que tem lá. Ele foi lá e pegou e consumiu com o revólver. Porque o pai e a mãe passaram de mais tragédia que nós três irmãos já se fomos. Já pensou um casal teve 3 filhos, perdeu os 3 de acidente, é um horror. Mas essa história... Mas esse aí é antes da pessoa morrer, né? Que perde. É antes da pessoa morrer que ele perde. É antes da pessoa morrer. Mas esse aí ele perdeu depois de morto. Acho que ele ficou achando, acho que o pai dele e a mãe queriam se matar, certamente. Talvez. Ele disse para não acontecer outra tragédia, chega. Ele disse assim. E me leva uma flor lá no cemitério. Uma rosa. E a minha mãe sempre contava quando nós éramos maior, ela era criança, naquela época nós faleceu a minha avó. Agora, depois da morte, eu disse que para mim tem não sei lá o que tem, mas que tem uma coisa. E daí iam Tem no olho d'água buscar água, tardezinho, assim, sei lá como é sabe? que eu vou dizer. Se eu chegar no olho d'água, abrir, quando chegar pertinho ali em cima da tampa do olho d'água, assim, estava a finada mãe dela sentada. Ela e mais uma irmãzinha buscar água no olho d'água. Mas pertinho, questão de... Eu conheci o olho d'água aí. Né? Pertinho, dá uns 10, 15 metros longe da casa. O olho d'água não tinha o chão. Só levantaram com pedra naquela época, nem tijolo não era. Eu lá tirava um balde com uma bacia assim. E tinha uma tampa em cima, vendo que isso cheio. Ia lá a mãe delas, a minha avó, sentada em cima do olho, daquela tampa do olho d'água. E daí você olhava, uma menina nova, né? Nota da mãe, não me lembro que idade ela tinha, ela sempre contava essa história. E aí, no final do voo, você me dizia, por que você daí foi que ninguém queria mais buscar água? Chega noite ninguém, depois elas não tinham vazia que chega, pobre, sabe? Não tinha vazia que chega, então terminava a água, aí tinha que ir buscar. Aí disse que ele disse, o que tem que vocês não querem buscar? O que existe que vocês não querem ninguém mais buscar? Eu não vou mais. Eu não vou mais. Eu também não vou mais. Eu não vou lá para Costa Única. Também não vou. Aí foi daí diz a mãe, uma delas, não me lembro, a mãe era mais velha, disse assim, diz, pai, a mãe sempre está sentada em cima da tampa do olho d'água. Diz, filha, tu vai e pede para ela o que ela quer. Pergunta, mãe, o que tu quer? Pergunta para ela, mãe, o que a mãe quer? E daí se corajou e disse que foi, mas não sei se foi no mesmo dia ou depois, isso não sei contar, né? Ele existia. A mãe contava essa história, daí ela foi e pediu. Daí ela disse assim para a mãe, pega aquele buquê, aquela foto
aquele quadro lá no quarto, assim. Aquele quadro lá, ele leva lá no cemitério, porque aquele quadro... Na igreja, porque eu fiz uma promessa e não cumpri. E daí, nunca mais. Nunca mais apareceu. Ele ia pegar água, mas não dizia por que também. Não. Aí lá fizeram aquele pedido, né? Pegaram aquele quadro, levaram lá para a igreja. Né? Certo? Ela tinha feito um pedido, uma promessa, ou com certeza. Uma graça, alguma coisa. E não tinha, faleceu, não deu tempo para pagar a promessa. Mas e ela só ia, só porque se ninguém perguntasse o que ela queria, ela não ia dizer. Porque a pessoa nunca apareceu para ter uma coisa assim meio estranha. Eu peço, o que tem, o que não tem. Eu tenho que nem que ele veio o cabelo, uma coisa, com certeza que vai, né? Mas depois tem que resolver, né? Porque uns anos, o pai, ele sempre contava que uns anos atrás, o pai era carroceiro, e lá na campanha, uns anos atrás, falavam de visagem, falavam o que acontecia, né? Isso e aquilo, tanta coisa, né? E perfeitamente acontecia. Então, eu sempre um pé atrás e na frente, né? Eu já virei mundo também, já conheço bastante o mundo, e ninguém me apareceu para mim. Sem ser essa, né? Só a senhora que apareceu para ele. Graças a Deus, né? Só ela que apareceu para ele. Eles fizeram 50 anos de casado. Qual que foi? Nós vamos onde elas fotos lá. O água tá em cima, tanto da minha secretária lá no quarto. Fez um ano em dezembro. Um ano, mas só um ano. Nas bolas de ouro dele.